palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Então, estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a de seus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vemos as nossas frontes e vamos orar mais uma vez. Pai justo, a ti nos achegamos, Senhor. Mais uma vez nos achegamos a ti. Ousamos nos achegar a ti, pois sabemos, ó Pai, compreendemos, porque o Senhor nos fez compreender, ó Pai, que o teu Santo Filho, ele tem todo o mérito. E por conta disso podemos nos achegar a ti. Pai Santo, gostaria de rogar a ti, Pai, que venha me auxiliar, pois eu sou totalmente dependente, ó Pai. E tu sabes, pois tu me sondas e tu me conheces. E venha também auxiliar os meus irmãos, ó Pai, a compreender as belezas descritas, ó Senhor, nesse santo livro. Ó Pai justo, eu rogo a ti, Senhor, que venha, que seja sabido que eu fui auxiliado pelo Senhor, que eu não venha falar palavras humanas, ó Senhor, e que os teus servos possam compreender, ó Pai, a beleza. Assim eu rogo a ti, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido, para que tu receba a glória para ti, e para que todos nós sejamos conformados à imagem do teu Santo Filho. Amém. Irmãos, eu vou falar um pouquinho do livro e um pano de fundo, né? Assim, o livro, ele é considerado um livro histórico, como eu disse, ele é o 16º livro da Escritura. Ele é considerado um livro histórico, né? Escrito entre o ano de 444 e 420 a.C. Cremos que tenha sido Neemias o autor do livro, por ser boa parte do livro escrito em primeira pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque no cânon hebraico, o livro de Esdras e Neemias, eles eram um só livro, que foram separados bastante tempo depois, somente na Idade Média. Então, assim, no cânon hebraico antigo, eles eram um só livro. E se nós olharmos, nós vamos ver muitas similaridades entre um livro e outro. Por quê? Porque eles viveram na mesma época. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver
citações de Neemias. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver citações de Esdras. Não, é isso, de Esdras. E assim, qual é o contexto desse livro? Qual é o contexto do tempo? Esse livro, ele é descrito, né, um pouquinho depois do tempo pós-exílio. O exílio durou mais ou menos 70 anos, né, como descrito no livro de Jeremias. E assim, cremos que Neemias não tenha nascido em Judá, mas sim no exílio. Assim, como podemos chegar a essa conclusão, né? Isso se dá, pois o retorno do povo a Israel ele não se deu de uma vez só, mas sim 3 vezes. Muito obrigado. Mas sim em três, vamos dizer, em 3 sessões que o Senhor os levou. O primeiro foi com Zorobabel, onde eles reconstruíram o altar e recomeçaram o segundo templo. O segundo foi com Esdras, onde esse retorno ficou mais focado nas reformas espirituais, leitura da lei, restauração da vida religiosa, separação das práticas pagãs. E então só depois vem Neemias, é a terceira leva, que trouxe organização política, social, além de proteção militar. Depois, junto de Esdras, fortaleceu a vida espiritual do povo. E aqui a gente já consegue perceber, né, tendo uma visão panorâmica, a gente consegue perceber muito do modus operandi do nosso Senhor. Que, assim, primeiro, ele restaura o altar, percebe? Que com Zorobabel ele restaura o altar. Depois, o nosso Senhor restaura a lei, ou seja, aqui ele restaura o povo no âmbito espiritual. E somente depois de reestruturar o âmbito espiritual, que ele restaura realmente o âmbito político, percebe? E a gente vê isso é muito nítido no nosso tempo, do que nós também precisamos. Antes mesmo de uma reforma política, como muitos querem, né? Nós precisamos o quê? Nós precisamos compreender que a reforma precisa ser primariamente espiritual. Compreende? Antes mesmo da gente querer uma reforma no nosso país, uma reforma na nossa cidade, uma reforma no nosso bairro. Porque nós, infelizmente, vivemos e vemos muitas injustiças, principalmente na parte daqueles que têm o poder. Não é verdade? E assim, como que nós conseguimos concluir que Neemias realmente não nasceu em Jerusalém? Só para entendermos assim, entre a queda de Jerusalém e o retorno pós-exílio, passou pelo menos 140 anos. Então nós conseguimos compreender a partir daí que ele não nasceu em Judá, em Jerusalém. Ou seja, ele nasceu em território estrangeiro. Ele nasceu em meio a uma cultura diferente, um povo diferente. E essa informação é muito, muito importante, porque lemos no começo do livro que ele chora, ele se contrita, ele clama por um povo, mas esse povo ele nunca viu. Ele nunca esteve com esse povo, ele nunca esteve nessa cidade. E ele clama por essa cidade, por esse povo. E isso me fez perguntar, né, muito em relação a isso. E percebi que uma das coisas que muito mudou a vida desse homem foi que ele faz uma pergunta. O que ele pergunta? No verso 2 nós vemos aqui, ó. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E ao decorrer do livro, conseguimos perceber que a vida de Neemias nunca mais foi a mesma depois que ele fez essa pergunta em relação ao povo, a um povo que ele não conhecia. Ele nunca esteve lá. Ele conhecia algumas pessoas que estavam indo aonde ele estava, mas ele não conhecia propriamente o povo em sua totalidade. Não. Não conhecia a cidade santa. E depois dessa derradeira pergunta, né, que muda tudo, muda realmente, porque ele era o quê? Ele era o copeiro do rei. E assim, ao estudar para esse sermão, estudar e entender um pouco do plano de fundo, entender um pouco da realidade de Neemias, eu li
algumas páginas de um livro do irmão André. Ele já está na glória, ele foi o fundador, né, do Portas Abertas. E ele fala assim, que uma razão dessa história ser tão relevante é que Neemias era um homem que fazia perguntas honestas. O ponto é que o personagem, esse homem, ele fazia perguntas bem diferente do que muitas das vezes a gente faz. Por quê? Ele se importava com esse povo. Às vezes nós fazemos perguntas para os nossos irmãos, como vai? Tudo bem? Percebe? Sem muitas das vezes estar realmente interessado em saber se a pessoa realmente está bem, se a pessoa realmente passa por alguma coisa. Compreende? E logo em seguida, a gente percebe o que essa pergunta e essa forma dele se importar, o que leva ele a fazer? Leva ele a orar. E é uma belíssima oração. Essa oração realmente eu reli, porque realmente ela revela muito acerca do que nós devemos ser também. E principalmente esse fato dele não ter nascido realmente naquela cidade, dele não ter vivido naquele meio, realmente. Ele estava mais ou menos 1.500 quilômetros de distância. É uma distância enorme. E ele vivia realmente em outra cultura, com costumes diferentes, religião diferente, e ainda assim ele intercede por um povo. Ele intercede por esse povo. E isso realmente me fez fazer a seguinte pergunta: como? Como que esse homem pôde fazer isso? Então, graciosamente, o nosso Senhor me mostrou dentro das Escrituras como que ele pôde fazer isso. Porque o Senhor, ele assim como no tempo de Elias, que ele separou 7.000 homens, ele também fez assim com Neemias e boa parte do povo. E hoje faz com a gente também, nos preservando. Pensa só, são mais ou menos, um pouco menos de 2.000 anos, que o nosso Senhor veio a morrer e veio ressuscitar. E ainda assim, hoje, quase 2.000 anos depois, estamos aqui, falando dele. Mas por quê? Será que é por causa da gente? Não. É porque o nosso Senhor preserva um povo seu, que ele vem preservando durante toda a história. O Senhor preserva o seu povo. Ele preservou e nos preserva. E dessa leitura aqui, o preservar do Senhor, ele não só guarda o povo para que o povo não deixe de existir, mas ele também faz uma coisa que é muito graciosa, é muito bonita. Por quê? Ele ensina acerca dele mesmo. O Senhor não só preserva um povo, mas ele ensina acerca dele mesmo. Como vemos aqui, no verso 5 e no verso 10, onde Neemias ele reconhece o Deus da aliança. Percebe? Aqui, olha, verso 5. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 10 agora. Estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Percebe? Ele vivia num meio totalmente diferente. Ele foi criado num meio totalmente diferente, ou seja, ele cresceu num meio totalmente diferente. Mas o Senhor o preservou e o ensinou acerca dele mesmo. E é assim que o Senhor faz com a gente. É assim que ele faz. Durante esses 2.000 anos, ele nos preserva. Ele graciosamente mostra quem ele é, o que ele fez. Ele mede os céus a palmos, mas ainda assim, mesmo ele sendo tão transcendente, ele é imanente, está perto, ele está próximo. Percebe? A beleza do nosso Senhor. E assim, do verso 6 até o verso 9, podemos ver nessa oração não só isso, não somente isso, mas também que Neemias ele reconhece o pecado do povo e também reconhece o seu próprio pecado. E ao conhecer ao Senhor, isso é uma coisa que tem muito
sido muito feito crescer na fé. Ao conhecer quem Deus é, nós conhecemos quem nós somos. E ao conhecer quem nós somos, mais nós tendemos a nos arrepender. Mais tendemos a ver o pecado na gente, porque a gente vê a santidade dele e olhamos para nós. Olhamos a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo e olhamos para nós. Isso vai sempre nos levar ao quê? Ao arrependimento. Assim como Neemias, ele clama por um povo, ele se arrepende, ele mostra, Senhor, eu pequei contra ti. O nosso povo pecou contra ti. Deixa eu ler aqui, ó, do verso 6 até o verso 9. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu povo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Percebe? A graciosidade do nosso Senhor. Nós pecamos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas mesmo assim, Ele nos traz, Ele preserva. Percebe? Percebe a beleza disso? Essa é a beleza da Escritura. Essa beleza que ainda é a glória que está no papel, que ainda nós só vemos como a luz da lua. Mas no grande dia, quando lá estivermos, onde Ele falará face a face com a gente, nós perceberemos que essa glória aqui, ela ainda era revelada a nós de forma muito baixa ainda. Não por conta dele não poder fazer isso, mas por conta de nós. Não conseguimos compreender a magnitude dessa glória. E no verso 11, ele reconhece que a restauração vem de Deus. Ao ver esse capítulo, podemos notar aqui que Neemias ele é um tipo de Cristo. Conseguimos perceber. Por quê? Porque ele intercede por um povo. A ideia do tipo de Cristo é o quê? Ele é uma pessoa que aponta para Cristo. Ele assume um papel de representante, como nosso representante pactual e como representante pactual daquele povo. E é assim que o nosso Senhor Cristo, nosso Senhor Jesus faz pela gente. Porque ele não precisa se arrepender de pecados. Ele não precisa. Mas ele intercede pela gente. Nós pecamos. Carecemos da glória dele. E podemos concluir, ao ler esse livro, que esse livro aponta para a história de redenção. Bem fomos redimidos e feito nova criatura, assim como descrito em 2 Coríntios 15, 17. Por sermos nova criatura e povo redimido do Senhor. E precisamos ser, assim como um povo que tinha o quê? Ânimo. Agora eu quero trazer uma coisa, uma ideia que eu tenho percebido no nosso povo. Tenho percebido até mesmo em mim. Um tal desânimo. Percebe? Olha a história da redenção. Olha a beleza disso. Olha a magnitude. Mas ainda assim, a gente acaba ficando um pouco desanimado. Ah, poxa, hoje eu não orei, hoje eu não li a palavra, hoje eu ousei não falar com o meu Senhor. É basicamente isso. Às vezes nós ousamos não falar com Ele. E se lermos aqui o restante do livro, no capítulo 4, nós vemos que o povo estava animado. Eles estavam animados para a reconstrução do muro. Como eu disse, Neemias ele vai para a cidade,
para a reconstrução do muro. Como dito no comecinho do capítulo, que ele, ao saber disso tudo, ele vai para fazer essa reestruturação política, militar. Por quê? No tempo onde não existia polícia, o que era a defesa daquele povo? Ter torres, ter muros. E o povo estava animado, percebe? O povo estava animado a fazer isso. E, assim, muito mais do que aquele povo que estava animado em reconstruir o muro, reconstruir as torres. Eu acredito que nós, povo do Senhor, precisamos estar muito mais animados. Por quê? Porque hoje nós não trabalhamos para edificar um reino que pode ser abalado. Hoje nós não trabalhamos, hoje nós não fazemos nada disso. Não estamos lá para construir um muro que hoje já não é mais. Para que nós estamos trabalhando hoje? Hoje nós estamos trabalhando para edificar um reino que ele nunca vai ser abalado, ele nunca vai cair. Esse tem que ser o motivo do nosso ânimo. Esse tem que ser o motivo de nós pegarmos a nossa escritura e ler, compreender, regozijar, temer o nome do Senhor. Percebe? Perdão. Hoje nós estamos trabalhando para edificar um reino onde não há fadiga, tristeza e não há dor. O povo estava animado. Se você ler no capítulo 4, verso 6, o povo tinha ânimo. Está consumado. Está consumado. Hoje entrego em tuas mãos o meu espírito. Está consumado. Esse reino que nós estamos agora edificando, trabalhando para edificar, é um privilégio. Percebam, o nosso Senhor não precisa da gente. É um privilégio quando ele nos chama para fazer a obra dele. É um privilégio quando ele nos chama para ler a palavra dele. É um privilégio quando ele fala assim, se ajoelhe, pode orar, pode falar comigo, eu escutarei. Percebe que ele não precisa que nós falemos com ele? Por quê? Ele é onisciente. E não só isso, ele escreveu a história, ele sabe. Ele não precisa ser lembrado. Quando ele faz isso, é privilégio. É isso que ele faz com a gente. Privilégio. Ânimo. Alegremos no Senhor. Esse povo tinha ânimo no capítulo 4. Por que gente hoje não tem tanto ânimo? Para ler, para orar, para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Porque o poder de Deus não é só o poder de Deus para a salvação, é o que? O Evangelho é o poder de Deus para a santificação. Por que o nosso povo hoje, muitas das vezes, não quer se santificar? Falta ânimo. Tem faltado ânimo. E eu quero fazer um chamado, um convite, né? Um convite realmente ao encorajamento, a principalmente entender esse capítulo 1, que ele é a história da nossa redenção. Ele ora para um povo. Esse encorajamento é em conhecer mais dessa redenção. E para isso, eu gostaria de demonstrar como que nós podemos conhecer mais dessa redenção. De que maneira nós podemos conhecer mais dessa redenção? Para que nós tenhamos ânimo. Como? E não só acerca da redenção, mas muito mais acerca do Redentor. Isso é muito importante também entendermos. Porque a partir do conhecimento do nosso Redentor, nós não teremos ânimo. A partir do nosso Redentor, nós não entenderemos a redenção. Não vamos entender. Lembra que eu falei no começo? Que nós precisamos conhecer a Deus para nos conhecermos? Percebe? Para conhecer a redenção, precisamos conhecer a Ele. Quando eu digo conhecer, não é só saber factualmente, ou seja, eu sei de fatos acerca da redenção, eu sei de fatos acerca, ou seja, teologia. Não. Nós precisamos de um convívio, de viver junto dele. E esse chamado, esse convite, né, ele consiste em quê? Em um exercício muito simples.
que os antigos, eles não necessariamente faziam dessa forma, mas eles faziam. Da igreja primitiva, eles faziam. E eu creio que um dos motivos de muitas das vezes nós não estarmos tão por dentro, ou seja, conhecendo tanto da redenção, conhecendo da Sagrada Escritura, porque nós não lemos. Não lemos como deveríamos. Ou quando lemos, nós não meditamos. Ou quando meditamos, nós não oramos. Percebe? E ele consiste da seguinte maneira. Esse exercício que eu quero propor aos irmãos, ele consiste da seguinte maneira. Você separa 15 minutos do seu dia. 15 minutos do seu dia. O que é 15 minutos hoje? O que a gente faz em 15 minutos? Às vezes nós olhamos alguns vídeos, às vezes nós fazemos N coisas em 15 minutos e de repente passou. Ele consiste da seguinte maneira. Durante 5 minutos, você vai pegar um salmo. Pegue um salmo. Leia esse salmo. Mas não é como a ideia de você ler 5, 6, 7, 8, 9, 10 salmos. Não, é ler e degustar desse salmo, entender esse salmo, buscar realmente entender o que está escrito. E caso você não consiga entender, continue a ler aquele salmo, bem devagar, com calma. Hoje vivemos em um tempo muito agitado. Nós temos que fazer, temos que produzir. Mas a vida cristã, ela não funciona assim. O nosso Senhor não se dobrou à nossa pressa. Ele não vai se dobrar. Ele não muda. A Escritura fala isso. Precisamos gastar tempo com o Senhor. Para que nós entendamos a redenção. Para que a ideia de entender aqui não é só, igual eu falei, não é só factualmente, não. É para que isso faça parte da gente. Isso nos mova. E depois desses 5 minutos, depois de você ler, você vai fazer o quê? Você vai meditar, contemplar. São coisas que, às vezes, o nosso povo não faz. Que é meditar na palavra de Deus. A ideia de meditar não é igual o mundo fala, onde você tem que esvaziar a sua mente, parar de pensar. Não. É pelo contrário, você enche a sua mente. Enche a sua mente do quê? A palavra de Deus. Onde você medita. Medita na grandeza do Senhor, nos seus feitos. Você medita nisso. Realmente. É necessário. E por fim, durante 5 minutos você ora aquele texto. Bem devagar, você fala com o Senhor. E isso vai moldar, isso molda. Molda a forma com que nós nos comunicamos com o Senhor. E nós conseguimos compreender tudo que Ele fez, tudo que Ele faz. A gente começa a compreender de forma mais dinâmica, de forma onde isso onde nós nos apropriamos disso. É necessário gastarmos esse tempo. E é pouco tempo. 15 minutos. Como, por exemplo, essa última parte, um exemplo, Salmo 139. Ficaria onde, ao lermos, ao orarmos ao Senhor, nós poderíamos orar: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Olha que beleza, olha a beleza disso. Tu me sondas e tu me conheces. E aí você ora em cima disso. E as suas orações ao decorrer do tempo, elas começarão a ser bíblicas. Pois, assim, é impossível adorar, temer, orar, fazer qualquer coisa que envolva a fé. Isso está envolvido em todo o âmbito da nossa fé. Sem conviver, conhecer ao nosso Senhor. Vocês lembram da mulher samaritana? Vocês adoram. Senhor, aonde que nós devemos orar? Aqui ou no monte ou em Jerusalém? Porque ela era samaritana. Os samaritanos eram do povo do norte, um povo separado, que era um povo que se juntou, né, um pouco antes do exílio. Eles se juntaram junto a povos estrangeiros. E eles acreditavam que deveriam orar no Monte Gerizim. E o nosso Senhor, ele vai falar que ela adora um Deus que ela não conhece. Percebe? Muitas das vezes adoramos um Deus que nós não conhecemos.
Porque se nós conhecêssemos, teríamos temor. Se nós conhecêssemos ele, nós regozijaríamos nele. E assim, como o nosso reverendo falou semana passada, que a fé, a nossa fé, ela depende dos fundamentos. Lembra que ele estava falando sobre construção e que é necessário ter um fundamento. E esse é o fundamento. É necessário que nós tenhamos esse fundamento, a palavra do Senhor. E essa é a aplicação. Essa é a minha aplicação. Propor um exercício para que nós consigamos entender aquilo que foi dito na Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos preserve como Ele tem feito. Irmãos, oremos. Pai justo, que nos sonda, que nos conhece, sabe, ó Pai, Tu sabes. Porque Tu sabes, nós podemos confiar. Pai, disponha-nos um coração devotado a Te conhecer, a saber quem Tu és e saber o que Tu fizeste. Disponha-nos um coração quebrantado, um coração humilde que se esvazia de si mesmo, a fim de que Tu venha nos encher, ó Pai. Ó Senhor, Tu vens nos preservando durante tanto tempo. Faça-nos conhecedores de Ti, para que nós sejamos fortes, não na nossa própria força. Para que nós sejamos sábios, não na nossa própria sabedoria. Para que nós sejamos ricos, ó Pai, mas não na nossa riqueza, mas em Te conhecer e saber que Tu és Senhor. Que faz misericórdia, justiça e juízo. E dessas coisas o Senhor se agrada. Ó Pai, que venhamos ter a alegria da Tua salvação, a alegria de temer o Teu santo nome. Que o reino avance, que o Senhor receba a glória para si, que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, irmão.